os jogadores e para a grandeza do Corinthians, né? 13 rodadas aí, apenas uma vitória. Obrigada. Boa noite a todos e bom trabalho. Eu acho que é importante falarmos do jogo, um jogo entre dois emblemas importantes do futebol brasileiro em momentos completamente distintos. Portanto, uma equipa muito estável, consegue fechar, exatamente, até para... obrigado. E outra equipa em busca de chegar à sua estabilidade. Sabemos do caminho que estamos a percorrer, sabemos o que estamos a fazer. É evidente que estamos tristes, porque eu acho que era um jogo que a equipa fez um primeiro tempo extremamente equilibrado e depois acaba por... acaba por sofrer um golo de fortuito do adversário, algo que eventualmente nunca teria visto no futebol mundial. Mas quando a sorte está assim, às vezes nós percebemos que o adversário, alguma situação que eventualmente ele causa, ele acaba por fazer. Portanto, e nós, nessa perspectiva, a única situação que nós vamos fazer, estamos tristes, como é evidente, preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados, portanto, porque sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que nós estamos a fazer. Mesmo com todas as dificuldades, a equipa comportou-se da melhor forma, foi extremamente exigente e rigorosa, principalmente no primeiro tempo, sobre o ponto de vista daquilo que era a estratégia do jogo. Agora acabou por o detalhe, e isso é importante e determinante no jogo de futebol, a bola parada, 2 golos de bola parada, o adversário acaba por fazer 2 golos, mas acho que o resultado, na minha opinião, na minha visão, não mostra aquilo que foi os 90 minutos. Antônio, aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. 34 dias sem vencer ninguém, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Qual sua parcela de culpa em 2 estatísticas como essa? Eu imagino que seja um conjunto de fatores, mas eu queria que você falasse, talvez do conjunto de fatores e da sua parcela desses 34 dias sem vencer ninguém, repito, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Pronto, eu acho que fez a pergunta e acho que respondeu. Portanto, nós todos somos responsáveis, portanto, mas sabemos que fomos os escolhidos para atravessar este caminho, mas que com uma convicção enorme, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, que vamos atingir os nossos objetivos. Antônio, boa noite. Boa noite. Perdão. Edgar Alencar, da Globo. Quando você pensa na continuidade do trabalho, é uma questão de insistência, de mudar processos. Como é que você pensa em reagir com esse grupo que você tem na mão, com possibilidades que podem vir na janela? Como tirar mais desse grupo que você tanto conhece e conseguir reagir na temporada? Pronto, acho que foi um jogo, mais uma vez, que eu digo, em que o resultado não espelha aquilo que foi o desempenho da equipa, e isso determina muito a convicção daquilo que é o trabalho e a mobilização dos jogadores dentro daquilo que eles também acreditam. Portanto, isso faz parte da função do treinador. Nós sabemos das nossas responsabilidades e na quinta-feira vamos estar lá para poder, diante do nosso torcedor, acabar com os 60 e quantos dias, Bessone? 64 dias no Brasileiro. Antônio, boa noite. Eu queria que você falasse da sua estratégia de jogo, Wesley, Yuri, o Garro mais centralizado, Coronado, por que da sua opção de não começar com o Coronado, preferiu o Garro. O Wesley saiu, a gente desconfiou que ele sentiu alguma coisa, ficou a impressão que ele estava bem no jogo, e aí ficou uma impressão que ele pediu para sair, queria até que você esclarecesse se ele pediu, se ele não pediu. Enfim, queria que você falasse um pouco das suas estratégias de campo e bola e, na sua opinião, o que não deu certo hoje, o que faltou hoje para o Corinthians. Bola parada, portanto, foi ela que determinou o jogo. Foi um livre onde o adversário chuta a meio do golo e a bola bate num jogador que baixou a cabeça, portanto, é um lance fortuito, portanto, e um lance onde o adversário num escanteio aproveita a falta de ataque à bola, principalmente na primeira trave, num menino que hoje se estreou e que praticamente nem se saltou para poder endossar a bola para dentro da baliza. De resto, a estratégia foi a seguida e vocês viram a primeira parte. Portanto, e relativamente ao Wesley,
O Wesley dei-lhe 15 minutos a mais, porque ele comeu banana, comeu gel, portanto é um jogador que estava em sofrimento. Eu aceito que foi um jogador que esteve e fez um bom jogo. Repare que ele até acaba por estar ligado ao segundo golo, portanto, que dá-nos escanteio, portanto, e isso eu entendo, o treinador é maluco, tirou o Wesley, mas o Wesley não é um super-homem, portanto, ele pediu para sair. Da mesma forma que o Raniel também pediu para sair, portanto, e aqui não há super-homens, há seres humanos ali que dão tudo pela instituição, e a justificativa relativamente à troca do Wesley e do Raniel, portanto, foram trocas porque fisicamente os jogadores estavam já fragilizados. Relativamente ao Coronado e ao Garro, são jogadores que têm tido alguns problemas físicos, portanto, não têm regularmente treinado de uma forma efetiva, portanto, temos que estar a gerir os jogadores, portanto, porque percebemos que o campeonato não acaba aqui, portanto, e dentro das dificuldades que nós, principalmente de um elenco mais curto em opções, nós não podemos nesta altura perdermos jogadores. Aquilo que eu quero é hoje ver o Pedro Henrique regressar, é ver o Fagner regressar, é ver o esforço do Presidente e do Diretor Executivo que estão a trabalhar para reforçar cada vez mais a equipa e torná-la mais forte, e no final, e como nós estamos dentro de todas as competições, vamos atingir o objetivo dentro do Campeonato Brasileiro e depois, quem sabe, numa perspectiva, dar com outras condições um tirozinho aí numa Copa qualquer. Aqui, Antônio, boa noite. Você falou que você, na última coletiva, né, das suas teimosias, que você tem convicções. Eu gostaria que você explicasse a entrada de dois jogadores, do Pedro Raul e do Mateuzinho, que são dois jogadores que não vêm atuando tão bem nas últimas partidas pelo Corinthians. Qual foi a sua convicção em colocar esses dois atletas, por favor? Do Mateuzinho é clara, portanto, acho que nós temos que perceber um jogo de futebol, portanto, mas é assim, mas eu também estou aqui porque foi eu que as fiz, sou eu que as tenho que justificar e a pergunta é legítima. Portanto, Hugo e Léo já desgastados, portanto, tentei projetar mais um bocadinho para dar mais frescura com o Bidu, porque o Hugo já não me conseguia dar essa largura toda, colocar o Coronado mais por dentro, a partir do momento que nós perdemos o Wesley, portanto, e nessa perspectiva aí a nossa largura foi dada pelo Pedro, pelo Bidu, colocámos o Coronado e o Garro, e, portanto, e depois colocámos gente que pudesse eventualmente finalizar. Portanto, o Yuri teve a sua chance, o Hugo, depois do 1-0, teve a sua chance, o Pedro Raul teve a sua chance. Só que isto no futebol é quem não mata morre. E nós acabamos por cometer duas falhas dentro daquilo, situações de bola parada e nada, eventualmente, que o adversário tenha criado, apesar de nós estamos a jogar contra um adversário valioso, portanto, nós todos percebemos a dimensão desta equipa, ainda mais a sua força dentro de casa, mas é evidente, mais uma vez eu digo, o resultado não espelha aquilo que foi o rendimento das duas equipas. Tem aquela frase, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. O Corinthians está mais ou menos aí, sexta derrota no campeonato. Precisa dar esse ânimo, é uma das tarefas suas, mais como gestor do que como treinador, nesse momento, é o que mais precisa acontecer nesse elenco? Precisa deixar os caras animados? Também não sou animador, né? Nós precisamos é de confiança. E a confiança advém das vitórias, portanto, e nós só precisamos disso. Portanto, quem vê os jogos do Corinthians e os números, portanto, eu até antes eu vinha em direção ao estádio, eu vinha com o relatório que a Cifut me entregou relativamente àquilo que tem sido o trabalho. Portanto, aquilo que não me agrada e aquilo que me revolta, e a revolta que vai dentro de nós, é as não vitórias. Portanto, e nessa perspectiva, aquilo que nós vamos em busca na quinta-feira, sem adiar mais, é as vitórias, porque elas vão trazer confiança, porque todos nós envolvidos dentro daquilo que é a estrutura do clube, jogadores, diretoria, treinadores, comissão, todos os departamentos, estamos imbuídos num espírito grande de devolver a glória, que essa vai ainda durar, mas sobretudo
é, depois de passar um caminho das pedras, dar uma estabilidade e principalmente voltar a ver felizes aqueles torcedores que apoiam-nos de uma forma fantástica em todos os momentos. Edson Rufino, 105 FM, minha pergunta é em relação a um momento que vive o Corinthians. Você várias vezes disse que não era um momento desesperador. Estamos na 13ª rodada. Você continua pensando da mesma forma? Não é um momento desesperador? Não, de 13 para 38 ainda falta muito ponto, pô. Portanto, e nós, vocês só estão a olhar para a classificação. Eu estou a olhar para outro objetivo. Portanto, é evidente que impacta muito uma notícia Corinthians na zona de rebaixamento. Repare que, olha, é a primeira vez que eu estou a utilizar, portanto. Mais uma vez, portanto, nós somos pessoas responsáveis, todos nós somos pessoas responsáveis, eu, comissão, diretoria, portanto, sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer e sabemos que é a responsabilidade de gerir um clube desta dimensão. Boa noite, Antônio, Lolara da Timão. Pegando um pouco nessa linha do desespero, né? A gente já passou em uma boa etapa do campeonato. E para o Corinthians chegar aí na média, né, para um time não cair de 45 pontos, a gente tem que ganhar mais ou menos 50% das próximas partidas. Como tornar esse time mais reativo para essas vitórias realmente começarem a acontecer? E também como que você avalia as partidas dos garotos, né? Tanto Wesley quanto o Léo Maná, que demonstraram bastante garra dentro de campo. Olha, reparo, eu hoje estava a ler, enviaram-me qualquer coisa que o adversário ia jogar com o menino e o Vítor, portanto, mas o Estevão já era um jogador que já é titular, o Naves também, com a ausência do Gustavo, mas repara, nós tínhamos o Donelli, tínhamos o Léo Maná, tínhamos o Breno Bidon, tínhamos o Wesley, mais um conjunto de jogadores que estavam sentados no banco, portanto é capaz de ser nesta altura a equipa mais jovem, pelo menos foi, salvo erro, no último jogo, com uma média de idade de 24, é capaz de ser a equipa mais jovem da Série A brasileira, portanto acho que mais uma vez aquilo que eu vos digo, estamos preocupados, portanto não nos passa ao lado, mas somos gente responsável e estamos revoltados, portanto, e vamos transformar essa revolta em rendimento no próximo jogo para conquistarmos aquilo que são os 3 pontos, porque são as vitórias que nos vão devolver aquilo que são a nossa confiança. Tá? Antônio, boa noite. André Neto, da Rádio CBN. Queria perguntar sobre o momento do jogo em que o Corinthians ficou com um jogador a mais. O time criou chances antes disso e depois, nesse momento, teve dificuldades para furar o bloqueio do Palmeiras. E o quanto que a derrota de hoje aumenta uma pressão para o resultado do Timão para um jogo em casa contra o Vitória, em que o Corinthians, na teoria, é favorito. Obrigado. Não, olha, a pressão no Corinthians existe sempre, porque a obrigação nossa é ganhar todos os jogos. Portanto, é evidente que nós sabemos isso, que não existe nenhuma equipa no mundo que ganhe os jogos todos, mas culturalmente, historicamente e ideologicamente também é uma equipa que é obrigada a jogar para ganhar e a ganhar os jogos todos. Depois, essa é a nossa obrigação, na quinta-feira, de podermos estar lá. Qual era a outra sua pergunta? Sobre o momento que o Corinthians estava com um jogador a mais. Portanto, quando o Corinthians teve um jogador a mais, nós experimentámos de todas as formas. Portanto, nós construímos a 3, com o Breno como 5, o Garro e o Cornato por dentro, tendo a largura pelo Bidu e o Pedro Henrique, e o Pedro e o Yuri na frente. Portanto, eu acho que nós tivemos as nossas ocasiões, não as concretizámos, mas sabe que depois da expulsão não houve jogo. Portanto, é uma equipa experiente, portanto, faz a sua cera, à sua maneira. Portanto, vocês perceberam isso, não perceberam? Portanto, e depois ainda mais. Temos o nosso amigo Daronco, que ele gosta disso porque ele está um bocadinho mais inchado e que ele quer sempre que o jogo esteja parado, portanto, à maneira dele, portanto, e é um bocado casarito. Portanto, e nessa perspectiva, jogámos aquilo que tivemos que jogar. Eu gostava, por acaso, e em nenhum momento, justificar o resultado com a atuação do senhor Daronco, portanto, mas gostava de só por curiosidade, mas vou-me dar ao trabalho nisso, ver o tempo útil a partir da expulsão. Aí é que eu gostava de ver. Portanto, e nós aí, é que aí o senhor Senemi ou Semeni, aqui é que devia ter algum
frequente, principalmente para não escolher sempre os mesmos para